Amém. Bom dia, família. Vocês estão felizes? Vamos ver quem lembra, hein? No início do culto aqui nós adoramos o Senhor com algumas canções, e uma delas nós vamos cantar juntos agora, que foi essa aqui, ó. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. De novo. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele tem mais para nós, muito mais. Vida abundante, paz que excede o entendimento, caminhos seguros. Quantos serão incendiados pelo fogo do Senhor essa manhã? Deixa eu ver, quem está com o coração bem disposto, teve até um brado de vitória, então eu vou dizer, quem está com o coração bem disposto diante do Senhor? Eu também estou assim, queridos. A gente está nessa série temática tão linda, quem somos, ouvindo, aprendendo do Senhor sobre a nossa identidade. Semana passada, através do apóstolo Paulo, somos um povo que ama a gente, que faz discípulos. Na semana anterior, com a vida de Pedro, o apóstolo Pedro, a importância de uma identidade revelada. E hoje nós vamos aprender com a vida de Neemias. Neemias do Antigo Testamento. Tem alguém que gostou aqui, hein? Gostou de Neemias, né? E nós vamos aprender sobre disposição. Fala comigo, disposição. Dá para falar com mais disposição, quer ver, ó? Nós vamos ler alguns trechos do livro de Neemias, e nós aprendemos muitas virtudes. Deus deu muita graça para ele. Nós vamos aprender por como e por que ele recebeu toda essa graça. Dom de administração, dom de liderança, estratégia, compaixão, misericórdia, coragem, muitas virtudes. Mas hoje, forjando a identidade de Cristo em nós, porque quem somos é a nossa identidade em Cristo Jesus. A gente quer jogar luz sobre a disposição que havia na vida de Neemias. Amém? Então nós vamos começar a leitura. Tem o slide de quem somos? Pode pôr, por gentileza? Obrigado. Olha, ó, vamos ler juntos quem somos? 1, 2, 3. Somos o povo mais disposto da terra. Eu concordo com essa afirmação. Afinal, um povo que conhece o Deus que tem, um povo que tem o Deus como seu ajudador, o Deus Todo-Poderoso como seu conselheiro, um povo que tem o Deus que colocou o seu próprio Espírito para habitar em. Então nós temos uma identidade poderosa que o Senhor nos deu. Nós sabemos a quem servimos. Nós conhecemos os grandes feitos do nosso Deus. A história foi revelada e foi registrada e chegou até nós. E quando a gente recebe o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, junto com a transformação, junto com o novo coração, vem essa disposição. A disposição que é fruto do amor. Porque o amor, ele é o resumo de toda a lei. É o amor que nos move em direção ao perdido. É o amor que nos move em direção à obediência à palavra do Senhor. É o amor que nos move em cumprir um chamado poderoso de ser sal e de ser luz nesta geração, que é a identidade da igreja de Cristo. E nós aprendemos isso no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que diz assim, pode passar. Então, aqui Neemias dizendo, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. Então chegou o irmão de Neemias com alguns outros homens. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi, Neemias falando, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Esse cenário, queridos, aconteceu cerca de 400 anos antes de Cristo Jesus. Israel havia sido invadida, tanto o reino do norte, capital Samaria, reino do sul, Judá, Jerusalém é a sua capital do reino do sul, e o cativeiro da Síria e o cativeiro babilônico já haviam destruído o povo de Deus, devastado os muros, as cidades, o povo já havia sido deportado, muita morte, muito sofrimento, e todo esse cenário trágico, ele aconteceu por conta da infidelidade do povo de Deus.
O Senhor, na revelação progressiva para o seu povo, Ele prometeu muitas bênçãos provenientes da obediência. Se vocês me obedecerem, se vocês considerarem os meus mandamentos, se vocês me amarem de todo o coração, e aí vem uma série de bênçãos familiares, financeiras, de segurança, de paz, de propósito para a descendência. No entanto, Deus também advertiu que se vocês se esquecerem da minha lei, se vocês abandonarem os meus caminhos, muitas maldições aconteceriam com vocês, vocês seriam derrotados pelos seus inimigos. Então, esse cenário que foi relatado aqui nesse contexto de Neemias, é fruto da desobediência ao Senhor, porque obediência gera bênção, porém desobediência gera maldição. São princípios do Senhor. E aqui Neemias escuta esse cenário, e nós vamos ler vários textos do livro de Neemias, e ele era um copeiro do rei. Ele, embora tinha sido deportado, ele estava exilado no Império Babilônico, na região de Suzã, né? E embora um homem que foi levado à força, ele ocupava um cargo muito bom, vou explicar aqui já, e ele, sabendo da situação, ouvindo esse relato, ele se levanta com disposição, porque ele tinha essa graça, disposição, que é a identidade dos filhos de Deus, e ele vai até Jerusalém, e ele é usado pelo Senhor, ao lado de outras pessoas, para restaurar toda uma cidade. Um homem com disposição, que se levantou diante do Senhor e foi enviado para uma grande obra. Esse é o cenário. Então, voltando aqui para o texto, o versículo 4 diz: quando ouvi essas coisas, está ali no finalzinho, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, queridos, ele, diante de uma situação muito difícil, diante de um problema muito maior do que ele, onde não bastava sabedoria apenas, onde não bastava conhecimento apenas, não bastava fé apenas, ele precisava de um mover sobrenatural para lidar com aquela situação. Neemias nos aponta um caminho. Quando ele olhou para aquele cenário, ao ouvir o relato, ele imediatamente decidiu olhar para o Senhor. O lugar de jejum e oração, porque aqui fala que ele passou dias orando e jejuando. A oração e o jejum é um lugar onde o povo de Deus encontra com o seu Deus. Oração e jejum é lugar de encontro, é lugar de renovação, é lugar onde nós recebemos conselho, é onde nós recebemos o renovo. Nós estamos passando por dias difíceis, nós temos questões financeiras entre nós, nós temos questões emocionais, lidamos com ansiedade, lidamos com pânico, com depressão, lidamos com filhos, com a nossa descendência perdida, longe dos caminhos do Senhor. Lidamos com questões espirituais, emocionais, na nossa família, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa célula. E diante dessa situação, o que o Senhor está nos ensinando, a disposição de orar e jejuar por dias, a disposição de quando você estiver diante de uma situação que você não tem mais o que fazer, é você lembrar que você sempre vai ter um lugar para estar, que é diante do Senhor, o autor e o consumador da sua fé. Neemias sabia o Deus que ele servia. Neemias sabia que só o Senhor poderia dar graça. Aonde você é consolado, aonde você recebe paz, aonde você encontra descanso, aonde você recebe instrução, aonde a sua vida é renovada. Neemias nos ensina, é em dias de jejum e oração. Se você está olhando, Neemias não ficou o tempo todo olhando para aquele cenário. Neemias teve um encontro com o Senhor. Então talvez você eu esteja olhando muito para as dificuldades da nossa vida, olhando muito para a questão financeira, olhando muito para o comportamento do seu cônjuge, e falando muito sobre isso, quando Deus está falando, venha falar muito comigo, porque eu posso fazer infinitamente mais do que você está pedindo e pensando. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Neemias está nos ensinando, queridos, que antes de ele dar um passo, antes de ele ir até lá, antes de ele pedir liberdade, a liberação do rei, que era o seu empregador, antes de ele tentar qualquer movimento, ele entendia a importância de se consagrar, de ouvir ao Senhor, de se colocar debaixo da voz de Deus, da presença de Deus, da instrução do Senhor, da inspiração do Espírito Santo. Você está pensando em começar um namoro? Você está pensando em começar um noivado? Você está pensando em se casar, em começar uma empresa? Você está pensando em liderar uma célula, em assumir um ministério? O que quer que você esteja prestes a fazer, uma reunião amanhã, vai falar com a família, vai visitar alguém, vai até o hospital, vai numa família que está enlutada. O que nós aprendemos com o Senhor é a disposição, diante de dar qualquer passo em direção de pessoas, darmos passos em direção ao Senhor, através do jejum e a oração, porque Ele é a fonte da própria vida.
Ele tem resposta. Você talvez esteja cansado. Todos nós lidamos com situações, por vezes, queridos, e que bom que isso aconteça. A Bíblia fala que é bom passar por provações. É bom passar por situações que não dependem só de nós. É bom sermos enviados pelo Senhor para o deserto. Porque lá a gente aprende a dependência, porque lá a gente aprende a intimidade, porque lá a gente aprende a parar para ouvir a voz do Senhor. Lá nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Quando você está orando, quando você está jejuando, o Espírito começa a lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele começa a lembrar que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor que foi liberada para a sua e para a minha vida jamais passará. Quando você está orando e jejuando, Ele lembra que Ele é teu pastor e você não precisa de mais nada. Que maior, você está enfrentando uma oposição, enfrentando problemas inclusive na sua vida, na sua saúde, problemas de compulsão, e Ele fala para você na hora que você está orando e jejuando: descansa, porque quem está escrito é uma nova criatura. Todas essas coisas elas vão se passar na sua vida, e novas coisas serão feitas no seu lar, na sua história, na vida dos seus filhos e do seu casamento, em nome de Jesus, amém. Então a primeira lição que nós aprendemos com Neemias, queridos, é disposição para uma vida de oração e uma vida de jejum. E no versículo 11 do mesmo capítulo, pode passar por gentileza? Ele diz: nessa época eu era o copeiro do rei. O copeiro do rei, queridos, naquela época era uma pessoa de altíssima confiança. Por quê? Além de cuidar da copa, como o nome fala, o lugar da refeição do rei, ele especialmente cuidava do vinho, da bebida. Então a taça do rei, o jarro da taça, a seleção do vinho era de responsabilidade do copeiro do rei. E ele tinha que provar antes para que o rei não fosse envenenado. Então olha só, embora um exilado, embora uma pessoa que foi levada cativa lá do seu povo para um outro lugar, ele alcança uma posição de confiança a ponto do rei falar: é esse judeu, que não é daqui dos nossos, que vai me servir, é nele que eu vou confiar. Então ele era um copeiro, ele servia a mesa. Ele não era governador, ele não era arquiteto, ele não era engenheiro, ele não era construtor, ele não tinha esse tipo de experiência, ele não tinha esse tipo de dom. Então ele poderia falar assim: poxa, eu estou aqui, embora o meu povo está lá, a minha ascendência, né, a terra dos meus pais, os meus antepassados está lá sofrendo, mas eu estou bem aqui, eu vivo no Palácio Real, a minha vida está equilibrada, estou organizada, eu tenho uma carreira aqui, eu estou num lugar onde pouquíssimas pessoas estão, ser um homem de confiança do próprio rei. E ele podia falar: isso não é comigo, eu não tenho experiência, eu não tenho habilidade. Talvez muitos de nós estamos vivendo dias iguais ao de Neemias. Na sua casa está tudo bem, na sua vida financeira está tudo bem, na sua saúde está tudo bem, como eu estava com Neemias. Mas você conhece pessoas que estão chorando, você conhece lares que estão desmanchando, você conhece filhos que estão perdidos, você conhece pessoas que não conhecem ao Senhor. Você pode falar: eu conheço ao Senhor, eu já fui salvo, fui alcançado, fui restaurado, eu tenho a vida eterna, eu sei que eu vou habitar em novos céus, nova terra. Mas você conhece pessoas que não vivem esta realidade, e Deus está te chamando para uma vida de disposição, uma vida de, assim como Neemias escolheu sair de uma zona de conforto e se colocar num lugar de tensão, num lugar de vulnerabilidade, num lugar de incerteza, de insegurança. Ele não tinha garantia de nada, mas ele tinha uma disposição de ser usado por Deus para transformar realidades, para resgatar famílias, para abençoar a geração da qual ele fazia parte. Quantos querem ter essa disposição por parte do Espírito Santo em nome de Jesus? E é interessante também que, além de ele abrir mão dessa zona de conforto, ele não olha para si, porque se ele fosse olhar para si, ele falaria: não dá, eu não sou homem de guerra, eu não sou general, eu não sou rei, eu não sou governador, e ninguém me escolheu, eu não fui eleito, eu não sou benquisto, eu não sou recebido, eu não tenho habilidade. Então você pode estar fazendo a mesma coisa. Você pode saber que o Senhor te chamou para servir, você sabe quem são as pessoas que você deveria servir, qual ministério, qual célula, qual familiar seu, qual parente seu, qual vizinho. Tem um vizinho seu agora, que você passa toda vez na porta dele, você escuta grito, e você escuta xingamento, e você escuta injustiça ali. Você pode falar: mas o que eu vou falar? O que eu posso ensinar? O que eu posso fazer? Talvez você olhe para a sua história de erros, talvez você está olhando muito para você está olhando para as suas limitações, para o seu passado. Talvez você possa estar olhando para um aspecto físico seu, um aspecto social, familiar. Talvez você esteja olhando para erros do passado. Sabe para que Deus está olhando? Deus está olhando para a graça, para o Espírito e para o coração que Ele colocou com unção dentro da sua e da minha vida.
Ele está olhando para você como a igreja dele, a eclésia que foi chamada para fora, que foi chamada para ser o sal e luz dessa terra, que carrega uma mensagem. Queridos, a igreja do Senhor, nós somos um povo que carregamos uma mensagem, nós carregamos um Deus vivo. Quando a gente chega, a presença do Senhor chega conosco. Então não olhe mais para você, não se compare com ninguém, não olhe para o passado, olhe para a palavra de Deus, consagre a sua vida ao Senhor, faça como Neemias, ore, jejue, busque, peça e depois se levante para servir e permita que Deus use a sua vida para alcançar outras pessoas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? E seguindo aqui, queridos, então assim, você pode, só mais com relação à sua célula, por exemplo, com relação à nossa igreja, com relação à sua família. Talvez você não seja o chefe da família, talvez você não seja o chefe do departamento, talvez você não seja o líder de célula, mas faça como Neemias. Olha, eu podia não me envolver, mas eu faço questão de manifestar a justiça de Deus. Eu podia não comprar essa briga, mas eu sou o povo mais disposto dessa terra. Eu faço questão de oferecer minha vida ao Senhor, ainda que eu sofra, ainda que eu tenha que lidar com perseguição, com injustiça, com vulnerabilidades, mas eu faço questão. Eu não sou o líder da célula, mas eu vou jejuar por essa célula. Eu não sou o líder dessa célula, mas eu vou contribuir com a liderança, eu vou me colocar à disposição, eu vou andar junto, eu vou me oferecer, eu vou chegar mais cedo, eu vou abraçar as propostas, eu vou abraçar o planejamento, a agenda dessa célula, a agenda dessa igreja, porque quando Deus te mostra uma necessidade, Ele está te chamando para uma ação. Quando Deus te mostra uma tristeza, Ele está te chamando para você levar um bálsamo, o remédio, que é o nome do Deus Altíssimo, que cura, que salva, que restaura, que liberta e que transforma para a glória do Senhor. Amém? Seguindo aqui, Neemias capítulo 2, pode seguir. Neemias 2, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Olha isso, queridos. Então Neemias está lá servindo o rei. Ele já havia jejuado, já havia por dias orado, e ele está servindo o Senhor quietinho. Ele não pediu nada para o rei, mas na sua oração, no seu jejum, ele apresentou tudo para o Senhor. E quando ele está diante do rei, o rei percebe que ele estava triste, inicia um diálogo com Neemias, fala: Neemias, o que está acontecendo? Eu nunca te vi triste assim, nunca vi o seu semblante caído, você sempre me serve com alegria. E Neemias abre o coração para o rei: está acontecendo isso lá em Jerusalém, eu estou triste por isso. E o rei que toma a iniciativa: o que você gostaria de me pedir? Ei maridos, ei esposa, você está, por mais quanto tempo você vai tentar arrancar um pedido de perdão do seu marido na força do seu braço? Por mais quanto tempo você vai tentar obrigar a sua esposa a se arrepender? Você vai pegar o seu filho e vai: se arrependa. Não é assim. Nós falamos, nós instruímos, nós conversamos, nós damos feedback, nós procuramos trazer a pessoa para esse lugar de entendimento. Agora existe uma porção dessa obra que é só o Espírito Santo que faz, e nós vamos para o mesmo lugar que Neemias foi: orar e jejuar, e um dia o seu marido vai vir diante de você e falar: meu amor, me perdoa por tudo que eu te fiz. E vai começar um novo tempo do nosso casamento. Um dia o teu filho vai entrar em casa e falar: pai, mãe, me perdoa por toda a tristeza e toda a vergonha. Nós estamos vivendo testemunhos aqui nesta casa sobre isso, por toda a vergonha que eu te causei, mas diante de Deus hoje eu quero dizer que você é um filho que vai honrar pai e mãe para a glória de Deus Pai. O que Neemias está nos ensinando, queridos, é que tem vitórias que nós não vamos ganhar na força do nosso braço. Nós temos que aprender a conquistar nossas batalhas de joelhos, diante do Senhor, porque sem Deus nós não podemos fazer nada, mas com o nome do Senhor nós podemos todas as coisas naquele que nos chamou. É isso que Neemias está nos chamando para viver nesses dias. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Seguindo, pode seguir. Neemias 2, 11 e 12. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com os meus amigos. Versículo 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível que estamos? Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Então aqui Neemias está fazendo uma conclamação. Neemias agora, ele já passou pelos muros, ele já saiu com seus amigos à noite, ele já viu a situação, ele já identificou onde ele precisava agir, já sabia qual era a dor daquela cidade. E aí ele reúne, queridos, olha só, um homem consagrado, uma só pessoa que se levanta com disposição para ser a resposta, para ser usada por Deus,
para obedecer a palavra. Quando esse homem se levanta, ele já está diante de governantes de toda aquela província, ele está diante dos oficiais, ele está diante dos nobres, os sacerdotes se reuniram ao redor dele, o sumo sacerdote estava com ele, e todo o restante do povo, e diante de todo esse povo, ele conclama: venham, vamos reconstruir o muro. E aí no versículo 18, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Aqui, queridos, olha a disposição de Neemias. Ele teve uma experiência com o Senhor, ele buscou a Deus, e ele viu Deus tocar no coração de um rei, e esse rei fala: o que você quer? Pode pedir, que o que você quiser eu vou fazer. Ele pediu um tempo para o rei deu 12 anos para ele de licença. Olha o poder de Deus. E você está procurando uma promoção, você está procurando um reconhecimento no seu emprego, talvez você já trabalhou, já fez tudo que você podia fazer, continue fazendo, e agora entre num propósito com o Senhor, como Neemias orou. E olha a força do testemunho, para trazer essa visão, porque quem tem disposição, tem visão. Quando Deus é um homem com disposição, Deus concede visão. Fala assim comigo: quem tem disposição, tem visão. Tem visão. Quando Deus olhou para aquele homem clamando, chorando, jejuando, orando por dias, falou: vou dar visão, vou dar graça, vou dar liderança, vou encontrar as pessoas certas, vou dar recurso. E ele viu, ele teve esse testemunho. O rei se prostrou a ele. O rei se prostrou no sentido de falar: eu vou te servir, eu vou dar o que você quiser. E ele conta esse testemunho. Ele fala: contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Então o testemunho, ele tem esse poder de agregar. O testemunho tem esse poder de aproximar as pessoas de Deus, mostra quem Deus é. Você tem experiências com Deus. Talvez você gostaria que o seu cônjuge, talvez você gostaria certamente que os seus filhos também queimassem por Jesus como você queima, também buscasse de todo o coração como você busca. E você tem tido tantas experiências no secreto, você tem tido tantas experiências onde você trabalha, por onde você anda. É hora de fazer como Neemias. Tenha disposição para contar, para abrir a boca, para dar testemunho. Quando você se reunir com a sua família, conte para a sua família, seja no almoço da semana, seja na reunião de toda a família. Use o poder do testemunho, porque o testemunho aponta para o que Jesus fez e aponta para o que Jesus quer fazer na sua vida e através da sua vida. E ele entendeu isso. Então você está com seus filhos à mesa, através da sua vida com Deus, como Deus te usou naquela manhã, o que aconteceu no seu trabalho, como você lidou com aquilo, como foi que Deus te usou para cuidar de alguém numa feira que você foi, num comércio. E isso tudo teu marido está ouvindo. O marido incrédulo, a esposa que ainda não se converteu, que ainda não se rendeu a Jesus, está ouvindo, e a palavra do Senhor está sendo ministrada, e o resultado na sua e na minha vida vai ser o mesmo resultado, em nome de Jesus, que foi com a vida de Neemias. Se encorajaram para esse bom projeto. Que todos os nossos familiares sejam encorajados pelo testemunho de Deus que habita em mim e você, em nome de Jesus. Que haja uma força, uma disposição dentro do seu coração para essa boa obra. E queridos, essa disposição é tão importante que ela contagia. Olha isso. Além de todo aquele povo realizando a obra, olha o versículo 6 de Neemias 4. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura. Então a obra aqui já estava pela metade, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Não era mais Neemias que estava dedicado. Não tinha mais um Neemias. Começou com um homem, assim como começou só com José. Só um José para tirar um povo, para redimir um povo, para proteger um povo, para prover da vida de um povo. Só um Moisés. Só uma rainha Esther. Rainha Esther estava diante de uma situação que todo o povo judeu ia ser exterminado. Uma mulher falou: eu vou orar. Mesma coisa que Neemias, orou por 3 dias, jejuou por 3 dias, se colocou na brecha diante de Deus, entrou na presença de rei. Estou fazendo uma menção rápida do livro que vem depois de Neemias, que é Esther. E essa mulher entra diante do rei da época, o Xerxes, e quem entrasse na presença do rei sem ser chamado, morria. Mas essa mulher estava conclamando um jejum, e ela sozinha, uma mulher sozinha, uma pessoa com disposição, entrou diante do rei. E a mesma coisa que Deus fez na vida de Neemias, fez na vida de Esther. O rei fala: o que você quer? Que até metade do meu reino eu te darei. Esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus que transforma corações, um Deus que inclina corações, um Deus que usa a vida das pessoas para abençoar a sua igreja.
Esse é o nosso Deus. Então, Neemias agora, ele começou sozinho, mas a Bíblia diz, o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O que Deus está nos falando, querida, é que eu e você somos parte daquilo que Deus quer fazer na nossa família. Nós somos parte daquilo que Deus quer fazer na nossa igreja. Talvez você fazendo uma sincera avaliação do seu comprometimento com o reino de Deus, você se veja hoje mais como um espectador. Mas olha que interessante, como é importante nós confiarmos e conhecermos a palavra do Senhor. Jesus nunca orou por espectador, Jesus nunca orou por membros da igreja, Ele nunca falou, Senhor, essa igreja aqui de Jerusalém, essa igreja aqui da Antioquia, essa igreja aqui pelas terras que eu estou passando, Cafarnaum, enfim, que tenham muitos membros, que tenham muitas pessoas. Ele falou, roguem ao Pai que envie trabalhadores. Trabalhadores são discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, cheios de disposição para fazer a obra de Deus. Então o Senhor me chamou aqui nessa manhã, te chamou aqui nessa manhã, para te mostrar que a obra do Senhor é com todo o povo. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O Senhor está colocando uma disposição nova em você, em nome de Jesus. Levante sua mão, em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu recebo uma disposição nova, poderosa, para me levar a viver seus planos, seu chamado, e ser igreja, para a sua glória. Se você crê, diga amém, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Que eu e você vivamos essa realidade. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Não é por acaso, não é por acaso. Queridos, a disposição é tão importante, essa identidade que Deus nos deu, e nós precisamos buscá-la, orar por isso. Nós vamos orar por isso, para toda apatia espiritual, toda apatia emocional, inclusive física, hormonal, o que quer que seja, relacional, familiar, nos deixe, não habite entre nós, porque a indisposição rouba a bênção. Eu vou repetir, a indisposição nos impede de viver o milagre de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, a indisposição nos afasta da promessa. Olha o que o profeta Isaías diz, o Senhor através do seu profeta, Isaías 1,19, se vocês estiverem, o se, queridos, é uma condição. Se você passar de ano, se você se comportar bem, se você bater a meta, aí você vai receber o bônus, é uma condição. O bônus não está garantido, existe o bônus, existe a promessa, ela é para você, Ele quer te dar, Ele já estabeleceu como, você precisa fazer a sua parte. A sua parte é a disposição, olha lá, se vocês estiverem dispostos, fala comigo, dispostos a obedecer, ou seja, a viver o que está aqui. O que é obedecer? É viver o que está aqui, é confiar. É para ser humilde? Eu vou ser humilde. É para não mentir? Eu não vou mentir. É para honrar a autoridade? Mesmo que eu não concordo com elas, eu vou honrar a autoridade. É para servir? Eu vou servir. É para amar, é para perdoar 70 vezes 7, mesmo quando a pessoa não pede perdão, eu vou perdoar. É para sujeitar uns aos outros, eu vou me sujeitar. Marido, é para amar a mulher como Jesus amou sua esposa, como Jesus amou a sua igreja, dando a vida por ela, eu vou dar a vida pela minha esposa, mas ela não dá de volta. Esposa, é para se sujeitar ao seu marido, mesmo quando ele ainda não tem esse caráter de Cristo, você vai fazer isso é obediência. Não é para dar um falso testemunho? Não vou dar falso testemunho. É para não revidar? Não vou revidar. É para dedicar minha vida ao Senhor, culto racional, oferecer todo o meu corpo, a maneira que eu falo, meu vocabulário, meu olhar, quem eu sou, minha história, minha identidade, minhas características, meus relacionamentos, minha profissão, toda a minha vida, apresentar ao Senhor como um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por isso eu quero falar de uma maneira diferente, por isso eu quero tratar as pessoas de uma maneira diferente, por isso eu quero ser um pai diferente, um marido diferente, um trabalhador diferente, porque eu entendo que a minha vida é para a glória de Deus. Isso é disposição de obedecer, e Ele está falando, se a gente estiver disposto a obedecer, comeremos os melhores frutos dessa terra. Quem quer comer os melhores frutos dessa terra? Quem quer desfrutar de paz? Fala amém. Segurança, saúde, vitória, livramento, propósito, abundância, eternidade. Se a gente estiver disposto, o Senhor tem tudo isso para mim e para você. Cura, restauração, sonhos, dons, ministério, descendência, vida longa, boa velhice. Disposição também é uma condição, queridos.
Talvez o que está faltando para florescer a sua célula, talvez está faltando para os seus filhos serem cheios do Espírito Santo, talvez está faltando para essa enfermidade sair da sua vida, esse vício sair da sua vida, é você se ajoelhar e falar: não importa o tempo que vai levar, eu não saio daqui. Neemias passou dias orando, passou dias jejuando, e enquanto eu não ver a minha família restaurada, eu não vou parar de orar e jejuar, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e Ele é poderoso, e Ele é fiel, e Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Eu quero trazer à memória o que traz esperança. Ele mudou o coração do rei, vai mudar o coração do meu filho, do meu chefe, do meu vizinho, do meu empregador. Esse é o Deus que você serve. Agora eu pergunto: dá para não ser disposto? Dá para não ficar queimando? Não dá. Não dá para ficar diante de um Deus desse, que nos libertou do pecado, da escuridão, das trevas, que me tirou da lama. Estava condenado, estava afastado, estava longe da glória de Deus, e Ele vem, e Ele te chama pelo nome, e Ele lava as suas feridas, Ele perdoa os seus pecados, Ele derrama paz no seu coração, Ele visita o seu lar, Ele te dá uma família, Ele faz o solitário habitar em família. Como é que eu não vou ter disposição para levar isso para o próximo? Próximo, sabe como você tem que sair de casa? Tem que sair de casa assim, ó: próximo, sabe? Fala assim comigo: próximo, mais uma só: próximo. Sabe o que é próximo? A próxima pessoa que cruzar comigo, eu vou abençoar. A próxima pessoa que me... se ela perguntar alguma coisa, eu vou responder. Se ela me der uma brechinha, eu vou entrar. Nós não somos invasivos, nós não somos nada disso. Nós sabemos chegar, sabemos sair, a hora de falar, a hora de silenciar, mas a próxima oportunidade que eu tiver de orar por alguém, evangelizar alguém, falar do Senhor, honrar essa pessoa, tratá-la com dignidade, com generosidade, com bondade, para então exaltar o nome do Senhor, sabe o que é? Próximo, faz assim, ó: próximo. Amém? Amém, é isso que a gente está aprendendo. Então, disposição é uma condição para você ver a glória de Deus no seu lar, na sua vida, na sua história e na sua saúde. Quantos querem ter disposição, sinceramente, para viver o melhor de Deus nessa terra? Em nome de Jesus. E ele teve muita oposição, queridos. E os nossos inimigos diziam, antes que... Pode passar, ali, Neemias 4:11, você que está anotando, Neemias 4:11. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Olha só a oposição: vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Aí Neemias vem: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E olha agora, olha o chamado, querido, olha a disposição de Neemias: lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Se você estava pensando em desistir, o Senhor está falando luta. Se você estava pensando em desanimar, o Senhor está falando continua lutando. Se você estava pensando em sair da igreja, continua. Sair de casa, continua. Abandonar seu sonho, continua. Desistir do ministério, continua. Desistir do seu filho, continua. Desistir de ser liberto desse pecado, desse vício, continua. Porque se Deus é por nós, amém, queridos. E eu vejo aqui, essa luta é uma pergunta, ó. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e pelas suas filhas. Eu pergunto, por quem você tem lutado? Agora não olha para sua casa não, porque quem não cuida dos seus, especialmente da sua casa, é pior que o incrédulo. Então assim, é o mínimo. Cuidar da nossa família é o mínimo diante de Deus. É óbvio que eu cuido da minha família. Agora, por quem mais você tem lutado? Como eu falei aqui, às vezes um vizinho que você vai preparar um bolo, ou um cunhado, ou um genro, ou um sogro, alguém da igreja que você conhece, que você sabe que está passando por luta, alguém que você trabalha com, que você estuda, sabe, você não sabe como chegar, faz como Neemias, primeiro ora, primeiro jejua, primeiro busca Deus, busca a direção, aí você convida para tomar um café com você, e se no café não vier uma oportunidade clara, muito leve, saudável para você ministrar, no final desse encontro, que pode ter sido aleatório, como pode ter sido programado, você fala, posso orar por vocês? Nós te convidamos, nós gostamos de vocês, foi tão pleno, tão bom. Você sabe, queridos, que por vezes a ministração vai ser na oração. Quantas vezes entre nós não pudemos ministrar, de pregar, de evangelizar, mas na hora da adoração, pessoas quebrantadas, pessoas chorando, pessoas confessando o pecado, pessoas sendo libertas, inclusive estavam presas, por causa da disposição sua e minha de fazer alguma coisa. Por quem que você está lutando?
Olha, e se você fala, nossa Franklin, mas por onde eu começo? Olha, queridos, é só você andar aqui assim, ó. Anda assim, ó, levanta a cabeça e olha para o lado. O tempo todo chega a situação, dentro da igreja, fora da igreja, onde você mora, na sua parentela. Nós temos aqui, para a glória de Deus, mais de 100 células. Quantos são líderes de células aqui? Quem é líder de célula? Líder, auxiliar, coordenador, supervisor? Levanta mais alto o braço. Anfitrião. Eu queria que a igreja aplaudisse. Um forte aplauso para quem é líder, auxiliar, anfitrião, coordenador, supervisor, líder em treinamento. São cerca de 250 irmãos entre nós. É um exército, queridos. É um exército da salvação eterna. Que toda semana eles têm, esse exército tem uma coisa em comum. Eles têm disposição. O líder de célula, aquele que investe a sua vida no discipulado, que abre mão do seu tempo de descanso por vezes, de lazer por vezes. É o que Neemias fez, da sua zona de conforto, do seu sofazinho, da mantinha quentinha, da Netflix, sei lá do que. Abre mão disso para mudar realidades. Chegou agora que eu digo algum tempo, um casal ia se separar. Esse casal aqui, ó, querido, amigos, membros entre nós, liga para o seu líder de célula. E o líder de célula escuta, ó, estou me separando. Meu marido já está na advogada, a advogada já está lá, eu estou indo para lá e nós vamos assinar o divórcio. Esse líder diante de Deus, ousadia, Neemias, fala assim para esse casal, para essa irmã, você vai ligar para a advogada, você vai ligar pedindo perdão para ela, que você nunca deveria, nunca, como uma mulher de Deus, você nunca deveria ter feito isso. Você vai ligar para o seu marido e pedir perdão para ele, e falar também que você não deveria ter deixado ele até lá, e vai falar para ele volta para casa. E te digo mais, se perguntarem por que você está fazendo isso, esse líder de célula, fala que foi o seu líder de célula que te instruiu assim. Olha só, queridos, e aí esse casal volta para casa, essa mulher não vai até a advogada, não assina os papéis, esse casal de líderes, eles foram até aquele lar, e aí foram horas de ministração, de instrução, de ensino, de pacificar, de reconciliar, de interceder, de chorar junto, como Neemias chorou e se lamentou. E hoje, para a glória de Deus, esse casal entre nós continua junto, casado e servindo ao Senhor. Esse é o Deus que a gente serve. Você pega o Viva, por exemplo, quantos testemunhos do que Deus está fazendo, a partir, queridos, de uma vida de disposição. O Viva, para quem não sabe, aconteceu inclusive anteontem, sexta-feira, a cada 15 dias, sexta-feira nós temos o Viva, então daqui 2 sextas teremos de novo, acontece aqui no Salão Social às 20 horas, é um encontro, um trabalho que nós temos para apoiar as pessoas e promover cura e libertação na área da drogadição, cigarro, álcool, dependência química em geral. São 6, 7, 8 meses que esse trabalho está rodando. Um casal veio até nós aqui e falou, nós queremos servir, nós estamos à disposição. Não tem todas as respostas, não tem toda a unção, não tem, mas tem disposição, oram e jejum, nós acompanhamos eles, tem uma equipe com eles agora, e para a glória de Deus, nesses últimos meses, pessoas que estavam presas há muito tempo, hoje estão libertas e vivendo para a glória de Deus. Nós temos uma equipe de artesanato linda aqui, toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, o pessoal se reúne com tricô, crochê e outras técnicas artesanais. As irmãs estão aqui toda quarta-feira, mas toda quarta-feira tem oração. E esse encontro, esse trabalho, ele é preparado da mesma maneira, tem oração, tem jejum, tem consagração. Não se começa um novo ciclo sem consagração, oramos juntos, conversamos, consagramos, alinhamos espiritualmente o trabalho, e ali a devocional, e ali a ensino da palavra, e pessoas que chegaram no artesanato, vieram para o artesanato com rejeição, com depressão, com casamento destruído, hoje foram curadas, libertas e famílias restauradas para a glória de Deus. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, queridos. É disso que o Senhor está falando, da disposição. E por fim, pode pôr por gentileza Neemias capítulo 8, pode passar mais um, por favor, para a gente concluir. Aqui, queridos, olha isso, olha como Neemias tinha visão completa, olha o poder de você buscar o Senhor no jejum e na oração. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei, esse é o versículo 1, da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Queridos, olha que disposição, desde o raiar da manhã até o meio-dia, o povo lendo a Bíblia junto, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Leram o livro da lei de Deus, interpretando, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Aqui, queridos, sabe o que estava sendo restaurado? O culto estava sendo restaurado. Além de restaurar nossas finanças, além de restaurar nossa saúde,
além de restaurar nossos relacionamentos, o Senhor quer restaurar a habitação de Deus em nós. E quando o culto é restaurado, filhos são gerados para Deus. Se você deseja ver a sua família adorando a Deus, faça da sua vida uma adoração. Se você deseja ver o seu cônjuge, os seus filhos, os seus irmãos de sangue adorando a Deus, deixa eles verem a disposição que você tem da sua vida ser uma adoração. Permita que o seu estilo de vida seja um culto ao Senhor. Disposição para fazer da sua e da minha vida um culto a Deus. Vocês sabem quando o nosso culto começa? Que horas começa o culto de domingo? Vocês sabem? Não precisa responder. O culto de domingo começa a hora que eu e você abrimos olhos. Como vamos fazer? Como vamos falar? O que vamos fazer? O que vamos assistir? Como vamos nos relacionar com Deus? Como vamos tratar as pessoas? Como vamos lidar com as situações? E quando o culto começa na segunda? Que horas começa na terça? O culto é da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. E Neemias sabia disso, então ele levou a todo o povo ter disposição para restaurar o culto ao Senhor. Quantos querem viver essa realidade em nome de Jesus? Quer levar isso para a sua casa? Fique de pé em nome de Jesus. Você que deseja levar essa realidade para a sua casa, você deseja essa disposição, feche os olhos em nome de Jesus. Aliás, um minutinho aqui antes de fechar os seus olhos. Toda essa obra de Neemias, queridos, quando você olha para essa obra de Neemias e fala, uau, um homem foi usado para restaurar uma nação. Um homem foi usado para levar esperança para famílias. Um homem foi usado para levar dignidade, para levar segurança, porque os muros derrubados, as portas queimadas, não tinha segurança, não tinha dignidade, não tinha honra naquele lugar. Então Neemias é usado para levar tudo isso, mas Neemias sabia que a obra, Alex, só estaria completa quando a adoração fosse restaurada. Porque o que adiantaria, irmãos, nós que estamos aqui, se o Senhor abrisse uma porta de emprego para nós, se o Senhor curasse as nossas feridas, se o Senhor restaurasse nosso casamento, mas não houvesse adoração lá em casa, não houvesse adoração por onde você anda de segunda, terça e quarta, se a sua vida não fosse para a glória de Deus, do que bastaria ganhar essa vida e perder toda a eternidade? Então a disposição que o Senhor está nos trazendo essa manhã também é para fazer da sua vida, da sua família, da sua história, um culto que nunca acaba ao Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós queremos orar aqui como Neemias, como o Senhor na verdade está nos inspirando a orar. Nós vamos orar para que essa disposição seja renovada no seu coração. Tem dons aqui entre nós, tem sabedoria entre nós, tem chamado aqui entre nós, tem ministros entre nós aqui, tem servos de Deus entre nós, que por uma questão talvez do passado, por escolhas erradas, ou pessoas que te feriram, esse dom estava enterrado. Você talvez está precisando de uma disposição para dar um passo de coragem, porque precisa de coragem, é verdade. Talvez você tenha já um projeto, sonho, sabe por onde começar, sabe o que Deus está te pedindo, e falta esse impulso do Espírito Santo, essa disposição que é gerada pelo encorajador, que é o próprio Deus. A sua disposição também nessa manhã, queridos, pode ser para se reconciliar com o Senhor. E não que você tenha talvez negado a fé a ponto de negar Jesus, mas você sabe que talvez você esteja distante de Deus, e você precisava de um dia ter essa disposição de falar, agora eu vou orar, agora eu vou entregar minha vida ao Senhor. Talvez você nunca entregou a vida ao Senhor, talvez você escuta o Evangelho há meses, há anos, e nunca fez uma aliança com Jesus, nunca foi batizado nas águas. Nós vamos orar aqui por essa disposição, para a sua família, para suas finanças, para a sua vida com Deus, para a sua reconciliação. Você que realmente deseja receber essa oração, receber um renovo do Senhor, tem enfrentado lutas duríssimas, tem chorado, mas tem se mantido firme e reconhece que precisa de uma força sobrenatural agindo sobre você, uma disposição nova, uma sede nova, um fogo novo. Nós vamos orar para que isso aconteça na sua vida, e você carregue isso de volta para a sua família, em nome de Jesus. Você que deseja isso, vem aqui comigo aqui, vem aqui com os nossos pastores, pastor Samuel está aqui, pastor Fernando, vem aqui na frente, nós vamos orar, para que o Senhor acenda o fogo no seu coração, para que você leve essa vida abundante para a sua casa, para que a sua história seja restaurada, para que você seja amigo de Deus, em nome de Jesus. Você que deseja um mover do Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja aqui comigo aqui na frente, em nome de Jesus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, você nunca fez isso, não tem nenhum encontro mais importante. Esse encontro, esse culto é muito importante.
A celebração da igreja é muito importante, mas tem um encontro que eu e você não podemos passar por essa vida sem ter, que é o encontro de salvação com Jesus, é o encontro de redenção com Jesus. É você confessar: Senhor, eu preciso de Ti, eu sou pecador, eu quero uma nova vida, eu quero um novo coração. E para isso precisa de disposição. Ele está aqui, Ele está à porta, Ele está falando com você desde a hora que você entrou, desde os louvores, desde os abraços, desde as pessoas que você encontrou, desde a música, desde a presença dEle. Você entrou aqui, você sentiu algo diferente. Você entrou aqui, o teu corpo sentiu, o teu corpo arrepiou, o teu corpo talvez sentiu um calor que você não sabe explicar. Esse êxtase, vou assim dizer, é a presença do próprio Deus. E se a presença de Deus foi revelada, é porque Ele está te chamando. Se Deus está te chamando, saia do seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos orar em nome de Jesus. Pastora Sueli, Pastor Samuel, Pastor Fernando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vai passando, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Vai trazendo paz, vai trazendo cura, Espírito Santo. Vai gerando, Senhor, essa disposição de te amar, de te servir. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Vai trazendo alegria, vai renovando a força. Em nome de Jesus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero Deus, acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos por esse momento, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Você que fez essa oração de entrega a Jesus, você que veio aqui na frente para receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está se reconciliando com Jesus, ou você que pela primeira vez está se entregando a Jesus, todos os olhos fechados, por gentileza, coloca a mão no seu coração. Você que deseja que Jesus entre e faça morada, você quer se tornar um filho de Deus, assim como o que vai acontecer hoje à noite, ser batizado nas águas. Você quer fazer uma aliança com o Senhor, coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Senhor, são teus,
são teus. Pai, eles são teus. Eles são teus. Nós consagramos a vida deles ao Senhor. Nós oramos para que o milagre do novo nascimento, nós oramos para que o milagre da morada do Espírito Santo, nós oramos para que a novidade de vida, Pai, se cumpra na vida deles, e eles desfrutem de uma vida abundante, uma nova vida, que as coisas velhas se passem, e novas coisas da parte exclusiva do Senhor surjam na vida deles, e toda a igreja diz amém, amém e amém. Aplaudamos o Senhor bem forte, nosso Deus poderoso, Rei, Senhor.